Boa noite, Jornal Sport News no ar. Vamos começar falando da polêmica urna 7 da eleição do Vasco. A urna foi invalidada por suspeita de fraude. E hoje, o Superior Tribunal de Justiça recusou o pedido de um mandado de segurança feito pelo Vasco para que os votos da urna 7 fossem validados. Assim, a chapa de Júlio Brandt segue como a vencedora da eleição realizada no fim de 2017 e deve assumir o Cruz Maltino após reunião do Conselho Deliberativo. O STJ indeferiu em fase da incompetência absoluta do Superior Tribunal de Justiça para o conhecimento e julgamento do feito, como diz a decisão. O que quer dizer que o caso não será levado para a relatora Nancy Andrighi. A chapa Reconstruindo o Vasco já entrou com um pedido de agravo regimental no próprio STJ, mas ele será analisado apenas a partir do dia 2 de fevereiro, depois do recesso do tribunal. Outra alternativa é ao Supremo Tribunal Federal. Assim, na reunião da próxima sexta-feira, às 20 horas, Brasília, que definirá o novo presidente do Vasco. A chapa Sempre Vasco Livre terá a maioria do conselho, 120 contra 30 de Eurico Miranda. Assim, além dele, 150 conselheiros natos também devem votar. Além do Vasco, entram como impetrantes do pedido Paulo Martins Pereira, Ângelo Leite Horto, Evaldo Pereira, Carlos Odilon Barros e Marcelo Mosqueira. Discute-se na Justiça a situação dos 475 sócios que votaram na urna 7. Todos eles foram admitidos no clube entre os meses de novembro e dezembro de 2015. Há suspeita de fraude. A última decisão da Justiça determinou que os votos fossem suspensos, como num laudo pericial simplificado que analisou documentos entregues pelo Vasco. Na atual situação, a chapa vencedora é a Sempre Vasco Livre, de Júlio Brandt. Desta forma, o grupo é o favorito para eleger o presidente na reunião do Conselho Deliberativo, que está marcada para a próxima sexta-feira, dia 19 de janeiro. Essa urna 7 ainda gera muita polêmica aí por suspeita de fraude, e eu nunca vi uma eleição tão longa. É uma eleição muito longa e com muitos interessados, que ela se alongue ainda mais e cada um querendo a sua vitória, né? Mas o Vasco, a instituição do Vasco da Gama, não está sendo bem representada. Hoje acabaria o mandato do Eurico Miranda e ele ainda segue no comando da equipe do Vasco. Então, não sabemos o futuro do Vasco, pelo menos na questão política, e quem vai ser o novo mandatário da equipe Cruz Maltina segue sendo uma incógnita. É uma coisa que não podemos responder até sexta-feira, quando aí sim terá a resposta do Conselho Deliberativo. Aí sim poderemos ter uma resposta, pelo menos eu acho que definitiva, né? Para essa situação do Vasco, porque a torcida não aguenta mais, né? A equipe do Vasco esse ano vai ter que disputar pré-Libertadores. Para ir para a Libertadores, e não tem como um clube dar certo na temporada com essa situação conturbada politicamente, porque é muito difícil nós vermos um clube que acaba o mandato de um cara e se perguntarem hoje quem é o presidente do Vasco, eu vou dizer, pode ser o Eurico, pode ser o Júlio Brandt, pode ser o outro, porque não sabemos. Hoje o Vasco praticamente está sem presidência, porque o mandato do Eurico acaba hoje. Então, oficialmente, era para o novo presidente assumir hoje, mas não assumiu. Então, o Vasco está sem presidente, porque o Eurico Miranda oficialmente não é presidente do Vasco. Acaba o mandato dele hoje. Então, oficialmente, se for levarmos em conta tudo o que está escrito lá no contrato, no estatuto, o Eurico não é presidente do Vasco
E o Júlio Brandt, nesse momento, deveria ser o presidente do Vasco, mas ainda vai ter uma reunião na sexta-feira do Conselho Deliberativo. Então o Vasco está uma bagunça, a parte política do Vasco está uma bagunça, e essa coisa aí da equipe do Vasco tem que ser ajeitada, porque a instituição do Vasco merece coisa melhor. Mudando de assunto, envolvido na cena mais inusitada do esporte no fim de semana, o zagueiro brasileiro Diego Carlos do Nantes relatou nesta terça-feira 16 não ter entendido o que ocorreu no domingo 14, quando o árbitro Tony Chapron o expulsou do jogo contra o PSG. O brasileiro recebeu o vermelho após uma trombada com Chapron, que ainda o agrediu dentro de campo. Eu não entendi o que aconteceu, ele passou por mim mudando de direção e ele caiu no chão. Olhei para ele quando ele me chutou na perna e disse: "O que você fez?" Depois ele voltou para me dar um amarelo, aí o vermelho, recordou. Eu o empurrei um pouco para perguntar o que ele fez. Eu não entendi, ninguém entendeu. Eu fiquei simplesmente saí e fiquei quieto. Um incidente estranho teve desdobramentos logo na segunda-feira 15, sendo o primeiro deles a suspensão de Chapron por parte da Direção Técnica de Arbitragem DTA da Federação Francesa. O árbitro está impedido de exercer a função até nova ordem. Enquanto o árbitro punido Diego Carlos era inocentado pelo Comitê Disciplinar do Campeonato Francês, que publicou um comunicado explicando que as imagens deixam claro que o brasileiro não derrubou o árbitro propositalmente durante o duelo contra o Paris Saint-Germain. Desde então, o Chapron pediu desculpas a Diego Carlos e afirmou que a advertência aplicada em campo deveria ser retirada como foi. Pelo Instagram, o defensor agradeceu ao apoio recebido por parte de torcedores. Ainda nesta terça, Diego Carlos falou que a punição a Chapron não me interessa, mesmo com pedido de desculpas. Quando o jogador toca um árbitro, ele toma partidas de suspensão. O contrário, sua suspensão. Este não é o meu problema, reclamou. O próprio jogador postou imagem em seu Instagram ironizando a situação. Na Sarge, Diego Carlos tenta escapar de um carrinho dado pelo árbitro. Nessa aí tivemos o típico caso de que o árbitro deu vermelho, mas no final o árbitro levou o cartão vermelho. Esse lance aí eu achei um pouco bizarro, não muito bizarro, né? Nunca vi um lance desse, eu acho que eu nunca presenciei uma cena tão bizarra, de tão pífia, como aconteceu no jogo entre Nantes e Paris Saint-Germain no domingo, pelo campeonato francês, né? Vou dar uma rápida opinadinha aqui sobre a contratação de Emerson Sheik do Corinthians. Corinthians contratou ontem no final da tarde, né, Emerson Sheik para o seu elenco de 2018. O que me estranhou muito aí foi que o contrato dele só é até junho, né? Porque no primeiro semestre o Corinthians vai ter Paulistão e quase nada do Brasileirão. 1, 2 ou 3 rodadas do Brasileirão, né? Mas campeonato para ele disputar inteiro só o Paulistão. Então eu não entendo. Eu não entendi isso aí, né? É um jogador que tem 38 anos, se eu não me engano, né? Mas ele tem uma história vitoriosa no Corinthians, muitas polêmicas também. Mas se a função era substituir o Jô, se ele for para ficar no lugar do Casim, ele tá muito bom. Porque o Casim é uma tiriça. Mas para substituir o Jô, como o Jô era, eu acho muito difícil. Mas para ficar no lugar do Casim, ele fica muito bem. Mudando de assunto, o Palmeiras, como previsto, inscreveu Gustavo Scarpa no Campeonato Paulista nesta terça-feira 16 e fechou sua lista de jogadores para a competição. O clube já havia deixado um lugar vago para o meia na última segunda 15, quando a primeira versão da lista havia sido divulgada. Com Scarpa, o clube preenche as 26 vagas da chamada lista A e ainda tem mais 2 atletas na lista B que é ilimitada, mas aceita somente jogadores da base. O Palmeiras inscreveu o goleiro Daniel Fusato e o atacante Arthur. O clube ainda poderá fazer 4 trocas na lista de inscritos se chegar à segunda fase do Paulistão em março. Antes disso, substituições só serão permitidas em caso de lesão com laudo médico que comprove a gravidade da situação.
6 jogadores do elenco principal ficaram fora da lista palmeirense. O lateral Fabiano, os zagueiros Pedrão e Emerson Santos, o volante Jean e os meias Alione e Johan. Confira os 28 inscritos pelo Palmeiras no Paulistão. Goleiros Fernando Praz, Everton, Jailson e Daniel Fusato. Laterais Marcos Rocha, Mike, Diogo Barbosa e Vitor Luiz. Zagueiros Edu Dracena, Luan, Juninho, Antônio Carlos e Thiago Martins. Volantes Felipe Melo, Tietê, Moisés, Thiago Santos e Bruno Henrique. Meias Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Guerra e Michel Bastos. O Palmeiras está muito bem servido de meias e muito bem servido de volantes, né? E atacantes Dudu, Ken, William, Arthur Borja e Daverson. Também muito bem servido, né? De centroavantes, né? Tirando alguns aí, né? Que eu não vou dizer o nome porque as pessoas que me assistiram ano passado já sabem quem é que eu tô falando. Quem não me assistiu é o Borja. O Borja não joga nada. Não sei por que as pessoas... Ah, coitado do Borja. O Borja não joga nada. E o Jornal Sport News fica por aqui, volto amanhã com muito mais notícias do esporte. E lembrando a você, né, me sigam lá no Instagram, que eu cheguei a 1.000 de seguidores lá no Instagram. Muito obrigado a todos vocês. Me sigam lá no Instagram, @DiegoJosé2377, tudo junto em minúsculo. DiegoJosé2377, tudo junto em minúsculo. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Jornal Sport News fica por aqui. E bom restinho de terça-feira acabando, terça-feira agitada, hein? E o Vasco oficialmente sem presidente, é uma vergonha. Lembrando que semana que vem tem a volta do placar da rodada, hein? Já está por eu tempo, vou me cortar, tchau.